Deus. Abra tua Bíblia em Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, algo que Deus falou no meu coração, e eu creio que é uma palavra de direção para nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, um resgate talvez, ou trazer à nossa memória algo sobre a nossa vocação, sobre a nossa história, sobre aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Mateus 9, de 35 a 38. A palavra de Deus diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Senhor, em nome de Jesus, nós sujeitamos o nosso coração, a nossa mente, a Tua palavra. Desejamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, Senhor. Por isso, fala conosco, fala aos corações, ministra, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que a Tua palavra seja alimento para nós, vida para nós, em nome de Jesus. Amém. Aqui nessa passagem de Mateus, descreve um pouco do ministério de Jesus e daquilo que Jesus estava fazendo enquanto exercia o seu ministério. E aqui relata um momento onde Jesus estava visitando as cidades. Esse é o ministério de Jesus. Jesus andava de lá para cá, entrava nas cidades, e todos os povos, todas as cidades, povoados, Jesus visitava todos esses lugares, e ele entrava nesses lugares para ensinar, anunciar o reino e manifestar o reino de Deus. Nessa passagem diz que Jesus ele se deparou com uma grande multidão de pessoas. E Mateus ele descreve esse momento como um momento de muita compaixão de Jesus. Ele vê o tamanho da necessidade e a quantidade de pessoas que estavam ali desorientadas, precisando de uma direção para suas vidas. E a Bíblia diz que ele ficou com muita compaixão, ele teve muita pena daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e abandonadas. E Jesus aqui usa uma expressão interessante, ele diz que eram como ovelhas sem pastor. E então Jesus se dirige aos seus discípulos e ele diz assim: tem muito trabalho para ser feito, há muita coisa a ser feita, há uma colheita enorme para ser feita, mas são poucos os trabalhadores. Então ele diz assim para os discípulos: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Esses dias que nós estivemos fora, essa semana que nós estivemos fora, foi muito bom para nós descansarmos um pouco. Nosso cansaço ele não é físico, nosso cansaço ele é emocional, é cabeça, pesa. Às vezes a gente fica tão cabeçudo que dá até dor nas costas. E foi bom poder ter essa semana, foi maravilhoso poder sair com a Kika.
E o mais gostoso era dar a mão para ela e andar na praça. Como é bom pegar a tua mão e andar na praça. A gente ficava dando volta na praça, tentava no banco, comia. Levantava, dava outra volta na praça, comia mais um pouquinho. Mas foi um tempo muito bom. E Deus sempre nos surpreende, porque nós queríamos ir para Maceió, esse era o desejo do nosso coração, para ficarmos uma semana ali com o velhinho, com o Anderson, alguns irmãos que conhecem o Anderson, e ele falou, não, Serginho, vem para cá, vocês descansam aqui em casa e tal, mas as passagens aéreas estavam muito caras, estava mais barato ir para a Sibéria do que para Maceió. Então eu falei, não vai rolar, então nós desistimos dessa ideia, e enfim, acabamos pegando o carro, indo aqui para a Serra, que era mais perto, mais barato, e a ideia era descansar. Então o objetivo era esse, não era tanto lugar, mas poder descansar. E nós chegamos na quarta-feira, e na quinta-feira o Anderson mandou uma mensagem para nós, dizendo assim, vocês estão em Gramado? E eu falei, estamos aqui em Gramado. Ele, não, estou chegando aí. Amanhã eu estou chegando com a Vanessa, nós vamos pregar aí numa cidade chamada Três Coroas, a 30 quilômetros de Gramado. Eu falei, não acredito, sério? Ele falou, vocês não vieram, nós fomos, né? E foi uma grande coincidência, essas coincidências de Deus, e foi, né? Cristocência. Uau! A Dani tá crente, tá crente. Nas costuras dela, está meditando ali. Né? Nessas cristocidências, o Anderson apareceu lá em Gramado. E nós tivemos um tempo com eles muito gostoso, muito bom, com ele, com a Buzz, que a gente não via a Buzz há um tempo já. E nós também tivemos a oportunidade de conhecer um casal de pastores, muito gente boa, lá dessa comunidade ali de Três Coroas, Itaquara, que tem dois locais de culto ali. E nesse convívio, nesse tempo onde nós sentamos para compartilhar a vida, e eles chamaram a gente para um churrasco gaúcho, coisa boa demais. Bate, carne boa eles fizeram para nós ali, foi uma delícia. E nessas conversas foi muito bom, porque nós pudemos ouvir também, compartilhar um pouco da nossa história, e ouvir também um pouco da história, tanto do Anderson lá em Maceió, quanto do Michel ali, e então, gostoso de ver o que Deus está fazendo, e como Deus está se movendo, e como Ele está expandindo o reino dEle. E foi bacana porque nessas conversas eu mesmo acabei trazendo um pouco à minha memória alguns fatos, algumas histórias sobre a nossa comunidade, sobre a nossa vocação e o nosso chamado aqui em Florianópolis. E esse texto, ele se encaixa muito naquilo que foi a reflexão que Deus colocou no meu coração, porque quando nós viemos para cá, ou estávamos para vir para cá, foi uma mudança muito radical na nossa vida, em todos os sentidos. Foi algumas pessoas até nos chamaram de malucos, né? De uma forma bem educada, assim, né? Seus maluquinhos, né? Mas não é bem assim, né? Porque alguns falaram, vocês estão loucos? Algumas pessoas, vocês estão loucos? Vocês piraram? Vocês estão fumando bagulho? Seria uma outra expressão engraçada, né? Então, apesar de nós temos um coração muito missionário e não havia uma novidade nisso, de nós começarmos alguma coisa, de nós iniciarmos algum trabalho, mas eu questionei, perguntei muito a Deus e pesquisei bastante também antes de vir para cá a respeito da igreja em Florianópolis, porque eu pensava assim, poxa Deus, por que o Senhor quer tirar a gente daqui, fazer todo esse movimento para nos levar a Florianópolis, se
existe ali uma presença cristã relevante na cidade. Não é uma cidade que estava abandonada, ou que não havia uma presença cristã, não havia boas igrejas na cidade. Não é? Então eu me questionava, Senhor, por quê? O que o Senhor de fato quer fazer? E era uma pergunta que eu sempre colocava ali diante de Deus, até entender que o Senhor nos chamou para nós agregarmos aquilo que já estava acontecendo em Florianópolis. Deus nos chamou para nós somarmos aquilo que outros homens e mulheres de Deus já estavam fazendo e trabalhando. Mas Deus falou algo muito específico no meu coração. Deus falou: Sérgio, eu quero que vocês vão a Florianópolis, porque eu quero que vocês alcancem aqueles que a igreja tradicionalmente já não alcança mais. Ou seja, a vocação de vocês é encontrar as ovelhas sem pastor. Aqueles que estão aí perambulando pela cidade, aqueles que estão desorientados, precisando de uma conexão com Deus. Então, o propósito de vocês irem para este lugar é para vocês alcançarem essa multidão de pessoas que estão aí desconectadas da vida de Deus. E esse texto me fez lembrar desse momento que eu tive com Deus, quando Jesus olha aquela multidão e ele percebe que havia muitas pessoas desconectadas, eram como ovelhas sem pastor, pessoas sem direção, pessoas sem uma referência. E eu creio que Deus nos deu uma unção, uma capacitação para nós conectarmos o Evangelho de Cristo com pessoas que estão perdidas, com pessoas que estão desconectadas da vida de Deus. E eu me alegro quando eu olho para a nossa comunidade e percebo justamente isso. Pessoas que chegam nesse lugar e a grande maioria dessas pessoas nunca tiveram nenhuma experiência com Cristo. E pela primeira vez elas chegaram nesse lugar, algumas entraram aqui achando que era um hostel. E depois acharam uma igreja. E várias pessoas chegam nesse lugar por todos os caminhos, muitas desorientadas, muitas perdidas, muitas sem uma referência, muitas precisando de cuidado, serem conduzidas no caminho de Cristo. E Deus tem nos dado a graça de conectar com essas pessoas e manifestar o reino e a vida de Deus a esses que chegam. Eu creio que, de fato, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E eu creio, queridos, que é o papel da igreja pastorear a cidade. Amém? Fala para o teu irmão assim: é papel da igreja pastorear a cidade. Essa palavra ficou no meu coração nesses dias, de uma forma resumida, de uma forma bem objetiva. Se nós perguntarmos qual é o papel da igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando da presença cristã em Florianópolis, de todas as comunidades. O papel da igreja é pastorear a cidade. O papel da igreja é justamente viver a sua vocação, exercer a sua vocação no ambiente em que ela está inserida. Então, eu creio que Deus nos trouxe para cá, e Deus, Ele estabeleceu essa comunidade de irmãos aqui, e a nossa igreja ela é muito eclética, né? As pessoas às vezes perguntam assim: qual que é o perfil da igreja de vocês? Eu falei: o perfil dela é muito louca. Eu acho essa igreja muito louca, meu. Porque ela não tem um perfil. Não, dá uma olhada em volta aí. Não tem um perfil, né? Nós não somos uma igreja estereotipada, assim, de um público específico, de um jeito. Nós somos muito loucos, assim, tem todo tipo de gente aqui, meu. E é tão lindo isso, porque são as ovelhas sem pastor, são aqueles que estavam desconectados, são aqueles que precisavam de um toque de Deus, e Deus está reunindo um povo tão diferente, tão eclético. E eu falo: Jesus, dá graça para nós, Senhor, porque
Só o teu Santo Espírito pode criar uma comunhão e uma unidade num povo onde existe tanta diversidade. Não é, galera? E às vezes eu olho, eu não olho muito, porque senão, meu Deus do céu. Viu, Gê? Às vezes é bom não olhar muito, ver muita coisa. O Gê está meio cegueta do olho, né, Gê? E às vezes, eu acho que eu vou dar um off. Não, às vezes chega uma idade, é bom a gente começar a não ver certas coisas. Estou brincando, queridos, mas é lindo ver isso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Essa comunidade, ela tem uma vocação. E eu creio que a vocação que Deus tem nos dado é encontrar essas ovelhas sem pastor. Encontrar essas ovelhas que estão perdidas. E nós precisamos avançar à medida que nós vivemos essa vocação. Amém? A igreja precisa avançar. Nós precisamos entender o nosso chamado, precisamos nos posicionar e como Jesus, nós precisamos viver o nosso ministério. Há um propósito desse lugar existir, querido. Amém? E o propósito é que esse evangelho chegue a todas essas ovelhas sem pastor, a todos aqueles que estão desconectados da vida de Deus. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos da antiga. Nós temos os irmãos da antiga aqui, né, galera? Uma galera que está com a gente já desde a época da nossa casa ali. E às vezes vem umas conversas mais saudosistas, sabe? Ah, quando era lá na tua casa. Né, Dani? Ele está rindo aqui. Cabra safado. A cristocidência. Às vezes desce esse sentimento saudosista, porque era um grupinho ali, né, na sala da nossa casa, e realmente era, a gente teve um tempo ali muito precioso, foi um tempo de muita presença de Deus, de muita graça de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e fazer amigos pela vida toda, naquele ambiente da sala da minha casa. Mas o que Deus tem colocado no meu coração, queridos, é que a igreja, ela precisa avançar. E nesse sentido, eu acredito que bom que nós não estamos mais na sala da minha casa. Amém, amados? Porque se assim fosse, muito provavelmente, a Subfinals ela já não existiria mais. Porque tudo aquilo que acomoda tende a acabar, tende a andar para trás, tende a perder a sua relevância. Quando nós nos fechamos nesse mundo nosso, a vida de Deus ela deixa de ser derramada. E então, eu louvo a Deus porque hoje nós estamos aqui neste lugar, porque a igreja ela está avançando à medida que vive a sua vocação. Então eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Eu louvo a Deus porque um dia a mensagem deste lugar alcançou o teu coração e conectou com você, comunicou a verdade de Deus ao teu coração, e por isso hoje nós estamos aqui juntos. Se nós olharmos para a igreja de Jerusalém, lá em Atos, se você ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja de Jerusalém, ela estava, antes do Pentecoste, eram 100 e poucos seguidores de Jesus que estavam ali, né, numa sala, num lugar reunidos, esperando a promessa de Jesus se cumprir, quando ele disse: eu vou para o Pai, mas esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Aquela era a igreja de Jesus, eram aqueles que sobraram depois da crucificação e da ressurreição, eram aqueles que sobraram, aqueles que permaneceram fiéis, que estavam ali. Aquela era a igreja de Cristo em Jerusalém. Mas aquela igreja, ela não ficou presa naquele cenáculo. Aquela igreja de Jerusalém, ela avançou. Amém, queridos? E glória a Deus que ela avançou, porque se ela não tivesse avançado, hoje nós não estaríamos aqui. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, e então eles começaram um movimento revolucionário em Jerusalém.
Pedro pregou e milhares de pessoas foram salvas e milhares de pessoas foram acrescentadas àquele corpo. Então é lindo ver que aquela igreja, depois do apedrejamento de Estevão, a perseguição que veio sobre a igreja, aqueles discípulos também, eles foram espalhados por toda a terra, eles começaram a sair de Jerusalém por conta da perseguição, e então a ordem de Jesus, do ir de pregar o evangelho a todas as criaturas, começou a se cumprir através da perseguição que veio, através de Saulo, né? Ainda o perseguidor, sobre a igreja de Cristo, e louvado seja Deus porque aquela igreja viveu a sua vocação. E assim também, queridos, eu creio que a nossa comunidade também precisa avançar. Amém? Fala para o teu irmão assim: nós precisamos avançar na nossa vocação. Eu louvo a Deus porque isso tem acontecido. Eu louvo a Deus porque Deus tem feito coisas lindas neste lugar. Nós temos visto a vida de Deus sendo derramada sobre muitas pessoas. Inclusive nós teremos batismo nesse sábado, mas com a chuva nós resolvemos cancelar. E nós sempre ficamos meio assim de cancelar, né, Henrique? Henrique também, liguei com o Henrique, nós conversamos. Mas é um momento tão especial, tá? É um momento tão único na jornada, que eu falei com ele, poxa, vale a pena a gente cancelar, porque senão tem poucas pessoas ali, às vezes vem ter um familiar, né? Às vezes uma avó quer ver, um pai, uma família quer estar presente, que aquele tempo feito, aquela chuva, não ia ser a mesma coisa. Então, nós vamos marcar uma nova data. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós temos feito batismos atrás de batismos. Isso significa que a comunidade está crescendo no alcance das ovelhas sem pastor. Pessoas estão conhecendo a Cristo, estão entregando suas vidas a Jesus. Mas quando eu olho para o tamanho do desafio que nós temos, quando Jesus ele estava ali exercendo o seu ministério, entrando em todas as cidades e ensinando, anunciando, manifestando o reino de Deus, quando ele olha para aquela multidão de pessoas, ele se compadece e ele diz: meu Deus, quanto trabalho existe pela frente. E esse é o meu sentimento que habita o meu coração. Quando eu olho para essa cidade, quando eu percebo o número de pessoas que estão por aí, nas ruas, nas praias, nas praças, perdidas como ovelhas sem pastor, eu começo a pensar: Senhor, quanto trabalho nós temos, quantos desafios nós temos pela frente, porque é papel da igreja pastorear a cidade. É papel da Sufi House pastorear esta cidade, pastorear este bairro, pastorear os lugares onde Deus nos dá o privilégio de entrar, de termos uma presença. Deus quer conectar mais pessoas neste lugar. E o papel pastoral, queridos, está em guiar, proteger, alimentar e cuidar de um rebanho. Amém? Então eu quero dizer para vocês que esse é o papel dessa comunidade, não é o papel do Serginho. Amém, queridos? Eu sou um só. Eu e aqui, cara. A gente não consegue fazer muita coisa. Por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se derrame, por mais que a gente se esvazie, por mais que a gente queira, nós somos muito limitados naquilo que nós podemos fazer diante dessa grande obra que nos tem neste lugar. Então eu creio que Deus quer levantar uma igreja posicionada no sentido de que, não, Deus me levantou, eu sou igreja, e o meu papel é pastorear pessoas. Meu papel é guiar aqueles que estão desorientados e perdidos. Meu papel é proteger aquele que está sendo atacado pelo diabo, é alimentar pessoas, é cuidar daqueles que Deus tem colocado ao meu lado. E assim, juntos, nós vamos conseguir alcançar e cuidar das vidas de todos aqueles que Deus tem colocado neste lugar. Amém? Eu confesso que eu não tenho ideia
Aqui que ela às vezes fala assim para mim, você precisa ter mais ambição, né? E ela não fala isso só com relação à igreja, fala com relação a tudo, né, amado? Eu gosto disso, ela me dá umas chacoalhadas, sabe? Mulher bendita, né? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que encontra uma esposa. Ela diz, olha, eu achei uma mulher maravilhosa. E ela, às vezes ela fala isso pra mim, né? Eu não sei se é um defeito, ou eu não sei se é uma virtude. Mas quando a igreja estava lá na minha casa, na nossa casa, ali no Porto da Lagoa, eu estava super feliz. Estava bom. Sabe, tipo, o que não estava bom era ficar desarrumando a sala, né? Duas vezes por semana eu estava por aqui já. A gente tinha que desmontar a casa inteira, daí o povo ia embora, a gente tinha que limpar a casa toda e montar de novo. 2 vezes por semana. Depois de um tempo a gente começou a ter que fazer fisioterapia, né? Essa parte não estava legal. Mas no meu coração eu estava feliz, sabe? Não rolava uma ambição assim de megalomaníaca, de nós queremos ter uma igreja gigantesca, sabe essa paranoia, às vezes, essa loucura? Não, eu estava super feliz ali, estava tão gostoso. A galera sentava na escada, né? A criançada correndo ali fora, o quarto de hóspede já do departamento infantil. Era mó barato. Os adolescentes ficavam na churrasqueira. E depois Deus nos trouxe para esse lugar aqui. E amém. E eu louvo a Deus porque a comunidade continua crescendo, Deus continua alcançando as ovelhas que estão sem pastor. E eu quero dizer para vocês, queridos, que eu estou super feliz. Amém. Mas não para de chegar gente. Amém. Amém. A glória a Deus. E não para de chegar gente. E isso tem me dado umas alfinetadas, assim, tipo, sabe? Por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque eu não sei, eu confesso para vocês, eu não tenho a menor ideia do que Deus, para onde Deus quer nos levar, no sentido da dimensão daquilo que Ele quer fazer através deste lugar. Amém? Mas uma coisa é fato, as ruas estão cheias de ovelhas sem pastor. As ruas estão cheias de pessoas se perdendo em todo tipo de miséria. E eu creio que Deus nos chama para nós vivermos a nossa vocação neste lugar. Eu creio que Deus nos chama para nós vivermos a nossa vocação e nós avançarmos a nossa vocação e vivermos ela de maneira genuína, real, relevante e saudável. Amém, queridos? E isso se dará à medida que a comunidade entender o seu papel de pastoreio. A comunidade desempenha um papel fundamental, queridos, na vida das ovelhas sem pastor. É nesse ambiente que elas podem encontrar apoio, orientação, cuidado espiritual. A comunidade oferece um espaço de convivência, aprendizado, onde as ovelhas podem se fortalecer espiritualmente e encontrar respostas para suas dúvidas e inquietações. Amém? Então, queridos, eu creio que se nós entendermos o nosso chamado, nós vamos continuar avançando na nossa vocação. Então não é sobre o que o Serginho pode fazer, não é sobre o que a Kika pode fazer, é sobre o que nós, enquanto igreja, família, comunidade, podemos fazer juntos. Porque o trabalho, queridos, é grande, há muita coisa para ser feita. Jesus, ele ensinava, anunciava e manifestava o reino de Deus aonde quer que ele fosse. Então, esse onde quer que ele fosse mostra a extensão do nosso trabalho. Deus não nos limitou ao Campeche. Amém, queridos? Deus não nos limitou a este lugar. Deus
quer que o reino dele se expanda em todos os lugares. Então, há muita coisa a ser feita, mas a realidade é igual àquela que Jesus viu há 2000 anos atrás, de que tem muito trabalho e tem poucos trabalhadores. Interessante, né? Passaram 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, e a mesma realidade que Jesus viu ali, nós hoje encontramos igual. Há muita coisa para ser feita, há muito trabalho, há uma colheita enorme. Quando Jesus ele olha para aqueles campos, ele falou: olha, tem tanto trabalho, é uma colheita tão grande, mas são poucos aqueles que estão dispostos a oferecerem as suas vidas para esse serviço, para esse trabalho. Então, queridos, eu louvo a Deus pela nossa comunidade. De verdade, eu acho que a nossa comunidade é uma comunidade saudável, culturalmente saudável. Nós estamos conseguindo implementar uma mentalidade, uma cultura de serviço nesse lugar. Na nossa última reunião de voluntários, nós estávamos em 100 pessoas, né? 100 pessoas trabalhando, servindo a Deus. É um milagre isso, numa comunidade como a nossa. E eu louvo a Deus por isso. Ontem mesmo, na nossa feira, né? Feira e Hamburgada, aquela chuvarada, né? Até eu e a Kika, a gente vem para cá, a gente vem falando: será que tem alguém na igreja? A chuva, meu Deus do céu, será que alguém vai conseguir, né, chegar lá? Foi tão bonito chegar aqui e ver aquela feira, que o povo veio, participou. Nós vendemos 126 hambúrgueres. Amém, galera? Glória a Deus. A nossa meta era 150. Chegamos a 126, amém? Depois nós vamos acabar de vender, né, Vini? Ali no House Café, na outra semana, amém? Então, sabe, eu louvo a Deus, porque de fato, né, houve um engajamento, a galera veio, participou. Foi o primeiro evento para o nosso retiro, para arrecadar fundos para o nosso retiro, para auxiliar aqueles irmãos que estão com dificuldade para irem ao retiro, que querem ir, mas estão com dificuldade. Então foi uma bênção, louvo a Deus por isso. Mas tem muito trabalho pela frente, querido, muito trabalho. E nós precisamos de todos vocês engajados, nós precisamos de mais trabalhadores. E Jesus pediu para os seus discípulos: peçam ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores. Bem, amado, então eu creio que Deus nos chamou para esse grande trabalho que Ele tem para fazer aqui através da Super House. Então o ditado que diz assim: quem não trabalha, dá trabalho. Já ouviu esse ditado aí? Quem já ouviu esse ditado? Não está na Bíblia, tá, pessoal? Mas eu acho que o princípio está. Não é um versículo, mas eu creio que é uma sabedoria nisso. Quem não trabalha, dá trabalho. Porque muitas vezes nós temos aquela falsa ideia de que o Evangelho é só para mim. É Deus para mim, né? É Deus cuidando da minha vida, é Deus cuidando dos meus interesses, é Deus resolvendo os meus BOs, né? É Deus cuidando das misérias, das dificuldades da minha vida. Isso é verdade? É, mas é uma meia verdade, porque o Evangelho é mais do que Deus para mim. O Evangelho é Deus também através de mim. Então muitas vezes nós ficamos presos a essa mentalidade e nós acabamos ficando ensimesmados e vivendo o Evangelho só para mim. Amém? Então eu busco a Deus por causa daquilo que eu preciso. Eu clamo a Deus pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Quando eu chego aqui, eu só penso em mim e eu só quero Deus para mim. E aí essa pessoa, com o passar do tempo, ela de tão ensimesmada e tão egoísta que ela fica, ela acaba dando trabalho. Porque ela não trabalha. Ela só dá
saudável é uma igreja que experimenta o amor de Deus e decide compartilhar esse amor. Amém? Então é Deus me amando e eu amando as pessoas através desse amor. É Deus se derramando em mim e eu derramando esse amor de Deus na vida das outras pessoas. Então é como um rio que flui. É a vida de Deus que flui entre nós. Amém, queridos? Esse é o movimento de Deus. É como um rio que corre. Nós não podemos represar essa água, queridos. Água parada dá o que, galera? Dengue. Água parada dá dengue. Então, quando nós represamos o amor de Deus só para nós, é como aquela água que começa a ficar parada ali, e com o tempo, ela começa a virar criador do quê? De dengue, de outros bichos. Ela começa a acumular folhas, ela começa a acumular animais que vão morrendo, e aquela água começa a apodrecer, aquela água começa a ficar imprópria, começa a ficar mal cheirosa. Assim é muitas vezes a nossa vida, queridos. Deus está derramando a sua vida em nós, mas nós estamos tão ensimesmados, tão egoístas, que esse amor começa a ficar doentio, porque nós não entendemos que fomos chamados para amar a Deus e para amar ao próximo. Então esse amor deve fluir através de nós, é em nós e através de nós. E quando eu entendo isso, eu logo começo a dizer assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, eu experimentei o teu amor e eu quero ser um comunicador desse amor. E é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a sua igreja seja uma plataforma de lançamento, inspirando, capacitando, enviando novos trabalhadores. Amém? Eu oro, queridos, e eu quero dedicar mais o meu tempo, tanto eu quanto a Kika. Nós queremos dedicar mais o nosso tempo para inspirar, capacitar e levantar pessoas para o ministério. Sabe, queridos, nós precisamos avançar, nós precisamos de pessoas que, posicionadas, que entenderam a sua vocação e que querem dizer: Senhor, usa a minha vida. Muitas vezes a desculpa que as pessoas dão, e às vezes a gente se esconde atrás dessas desculpas, tipo assim: mas eu não sei nada, sabe, eu não conheço muito a Bíblia, eu não tenho muita experiência, eu não tenho essas cristocências. Eu não tenho, sabe? Então, as pessoas às vezes elas recuam, elas ficam meio assim, e elas deixam de viver algo maravilhoso que Deus pode fazer através da sua vida. Eu tenho um certo saudosismo com relação à minha própria vida, lá no começo da minha jornada, lá com uns 20 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Às vezes eu olho lá para trás, sabe, dá uma certa saudade, assim, no sentido de como foi precioso aqueles primeiros meses da minha conversão, aquele primeiro ano da minha conversão, porque eu não sabia nada, ou eu sabia muito pouco a respeito de Cristo e da obra dele na minha vida, mas aquele amor, eu sabia, eu conhecia aquele amor foi derramado no meu coração, e eu falava assim para Deus: Deus, o que eu faço com esse pacote enorme que o Senhor me deu? O que eu faço com esse amor? Eu precisava comunicar esse amor para os meus amigos, eu precisava contar para as pessoas sobre este amor que havia arrebatado meu coração, que havia mudado a história da minha vida. E foi tão bonito, porque eu falei: Senhor, olha, eis-me aqui. Eu lembro que eu falei: eu vou abrir uma reunião na minha casa. Ninguém sabia, eu não falei nada para ninguém. Eu acho que se eu tivesse falado para o pastor que eu abri uma reunião na minha casa, ele ia falar assim: não, espera um pouco. Eu acho que não está na hora ainda. Mas eu estava com aquela vontade de falar de Jesus. E queria dizer, eu tive a oportunidade de viver coisas tão maravilhosas naquele tempo. E eu comecei uma reunião na minha casa e não via ninguém. E eu não desistia. Eu tinha um toca-fita sangue.
preto. E eu botava aquelas fitas do Ademar de Campos, do Diante do Trono. Colocava isso no 92. E eu fechava tinha uma sala de estar assim, eu fechava a porta, apagava a luz e eu ficava ali, na minha Nárnia. Eu ficava ali adorando a Deus. E eu ficava buscando o Senhor, eu falava assim, usa a minha vida, eu quero falar desse amor. E as pessoas não vinham. Eu convidava às vezes o meu irmão, hoje tinha dó, e ele entrava na sala e ficava comigo, para não dizer que eu ia ficar sozinho. Mas eu não desistia, eu continuava convidando amigos, pessoas que não conheciam Jesus, galera da escola, a galera da maconha, a galera da rua, a galera da praia. Vem aqui, eu tenho um negócio para contar para vocês e tal. E de repente apareceu um. Ele ia ter fumado um e foi. Chegou lá muito doido. Eu estava lá, né, meu? Eu falei, que bom que você veio. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E depois chegou outro. E depois o outro chamou o outro. Aí o outro disse para o outro, tão doido lá na Pompeia, meu. E tem uma reunião lá na sexta-feira. Depois eles vão pegar a onda. E aí o outro chamou o outro. Aí veio outro amigo. E assim, naquele começo eu não sabia nada, eu só sabia que Jesus me amava. E eu queria falar desse amor para aquelas pessoas, sabe? Eu quero dizer para você uma coisa, não é sobre a tua capacidade. Entenda isso, eu queria que você entendesse isso, querido. Não é sobre a tua capacidade, é sobre Cristo em você. Não é algo humano, não é algo natural, é o Espírito Santo de Deus em você que vai fazer o que tem que ser feito. Você só precisa se dispor, você só precisa dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero impactar a minha geração, eu quero fazer a diferença nesse tempo, nesse dia. E aí, então, quando você se posiciona assim, então, é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar, e Ele vai te usar de formas extraordinárias, queridos. Vocês não fazem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida, se você escolher hoje, dizer assim, Jesus, eu quero trabalhar. Eu sei que tem muito trabalho, eu quero estar nessa galera, nessa legião de pessoas que querem te seguir. E Deus vai te encher. Eu tenho tanta história que eu poderia contar para vocês. Mas resumindo, depois de pouco tempo, galera, minha mãe ficou doida, porque não cabia mais gente em casa. A galera ficava sentada na janela, do lado de fora, nos carros do lado de fora, galera. Vocês não fazem ideia. Minha mãe começou a ficar preocupada. Eu já contei para vocês, né? Já estavam aqui com a gente. Ela orava tanto para eu me converter. Depois ela começou a orar e fazer campanha de jejum para eu me desconverter um pouco. Porque eu fiquei muito crente. E minha mãe é uma figura. E aí, o que eu quero dizer para vocês que... O que eu estou dizendo para vocês, eu não sou especial, queridos, eu não sou. Sabe, eu não tenho sangue azul, sabe como é que faz esses anos? Se eu tiver sangue azul, eu seria extraterrestre, né? Mas eu sou igual a vocês, eu não sei como dizer, mas acreditem, eu sou um cabra safado, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça de Deus na minha vida, eu preciso do favor de Deus na minha vida, eu sou falho, eu tenho erros. Lógico que eu quero ser como Jesus, eu não acordo para errar, eu quero ter uma vida reta, santa, justa diante de Deus, mas eu sou limitado como vocês, não tem nada especial em mim. Só que um dia eu disse assim, Senhor, eis-me aqui. E foi esse dia que mudou a história da minha vida, porque foi nesse dia que Deus decidiu então dizer, então eu vou te usar. Então não era mais o Serginho, era Jesus nele, fazendo o que tinha que ser feito. Quando eu olho para a nossa comunidade, quando eu olho para aquilo que Deus tem para fazer com Converte, queridos, eu oro essa oração
que Jesus pediu para os discípulos fazerem. Eu oro para que o Pai levante mais trabalhadores, pessoas dispostas a servirem a Deus. Não é servir aqui, eu vou abandonar tudo agora e vou virar pastor. Não é isso, queridos. Servir a Deus é você se posicionar na sua vida, é você ser sal da terra e luz do mundo, é você pastorear a cidade, aonde quer que você estiver. Amém? No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua jornada, você possa fazer a diferença onde Deus te plantar. E ali você vai começar a pastorear a cidade, e você vai começar a guiar, a ser referência para a vida daqueles que precisam de uma luz. E você tem essa luz é Cristo em você. Amém, queridos? E é interessante, estou terminando já. A chuva não vai terminar, mas eu vou terminar. Em seguida, logo depois, quando Jesus ele fala, peçam ao Pai que envie mais trabalhadores, no capítulo 9 de Mateus, no capítulo 10, em seguida, logo no versículo 1, Jesus ele já chama os seus discípulos, e ele dá o que para os discípulos? Autoridade. Diz aí, Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Então Jesus chamou os seus discípulos, impôs as mãos sobre eles e ordenou a eles para que eles fossem e fizessem o trabalho que Jesus estava fazendo. Agora não sou mais só eu, agora sou eu e vocês também. E deu uma série de orientações para os seus discípulos, eles foram enviados. E depois, em seguida, Jesus, lá no Lucas capítulo 10, ele faz o mesmo com outros 72 seguidores. Ele reúne mais essa galera e ele também comissiona essa galera para que eles possam ir e também da mesma forma ensinar, anunciar e manifestar o reino de Deus. Ou seja, não era mais só Jesus. Agora haviam mais 80 e poucas pessoas, discípulos, seguidores, que também estavam trabalhando e pastoreando a cidade. Amém, amados? Eu quero, sabe, pedir a Deus que esse ano seja um ano onde muitas pessoas sejam levantadas nesse lugar. Eu falo que eu quero, né? Se eu pudesse querer alguma coisa, acho que eu posso querer, né, pessoal? Eu sei que isso é de Deus, é o querer, e de Deus é o efetuar, tudo vem dele. Mas eu oro, eu peço a Deus que pessoas sejam capacitadas, que pessoas sejam levantadas, sabe, que muitos ministérios sejam levantados aqui, não é por causa da Surf House, não é por causa deste lugar, queridos, é porque a cidade precisa ser pastoreada. Nós precisamos alcançar as ovelhas sem pastor. Há muito trabalho pela frente. E eu tenho certeza que se Deus nos chamou, Deus nos colocou neste lugar, é porque Ele vai nos capacitar a viver a nossa vocação em nome de Jesus. Amém? Então, para o teu irmão, assim, você é capaz. Não dê desculpas. Você é muito capaz. Em nome de Jesus. Você é capaz. Amém? E Deus vai fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Mas quem quer viver esse extraordinário? Amém. Galera, vocês não fazem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida. Coisas incríveis, maravilhosas, extraordinárias vão começar a acontecer se você disser, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu quero te convidar essa noite a você fazer esse eis-me aqui. Se for o desejo do teu coração, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você. Se você quer ser usado por Deus, se você quer viver um novo tempo na tua vida, se você quer experimentar a graça e o favor de Deus na sua vida, eu quero te convidar a você se posicionar junto comigo nessa noite. E nós vamos fazer a oração que Jesus pediu para os seus discípulos. Nós vamos orar ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores. Nós vamos orar ao Pai para que Ele levante pessoas que possam fazer a diferença nessa geração. Eu oro para que toda indiferença seja arrancada da nossa vida.
Queridos, não dá para nós ficarmos mais indiferentes. Jesus, quando Ele olhou a multidão, Ele se compadeceu dela. Jesus teve pena daquele povo, porque eles estavam perdidos, desorientados. Queridos, se nós andarmos por essa cidade, se nós sairmos para as ruas, queridos, há tanta necessidade, há tanta gente precisando ouvir do amor de Cristo. E muitas vezes nós estamos vivendo as nossas vidas de uma maneira tão egoísta, pensando somente em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas demandas, nas nossas necessidades, nos nossos porquês, e nós não enxergamos a nossa volta, nós não conseguimos ver além do nosso próprio umbigo. Amados, não se enganem, este lugar existe por um propósito, há um chamado, há uma vocação. Deus nos mandou aqui nesta esquina do Campeche para pastorearmos a cidade de Florianópolis. Eu e você, pastores desta cidade, eu e você, referências de Deus nessa cidade, pessoas que amam a Deus, pessoas que amam o seu próximo, pessoas que estão dispostas a usar a sua vida, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos para o reino, para a obra de Deus. Senhor, nessa noite eu faço a oração que o Senhor pediu para os seus discípulos. Pai, em nome de Jesus, levanta mais trabalhadores para este grande trabalho de pastorear a cidade de Florianópolis. Deus, eu peço, inclina os nossos corações, Senhor. Espírito Santo, convence-nos dessa realidade, convence-nos desta verdade, acende uma chama dentro de nós, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver a realidade desta cidade, o quanto esta ilha precisa conhecer a Jesus Cristo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Se esse é o desejo do teu coração, diz isso comigo, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa os meus dons, os meus talentos, o meu tempo, os meus recursos, me inspira, Espírito Santo de Deus, me enche com a tua vida. Eu quero te servir, eu quero fazer a diferença na minha geração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e eu profetizo sobre esta comunidade, sobre a Surf House, Deus, que este ano será um ano onde muitos irmãos e irmãs serão levantadas neste lugar, com ministérios relevantes, com ministérios salgados, Senhor, pessoas que te amam e amam o próximo, Deus, gente parecida com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz desta comunidade uma comunidade de homens e mulheres posicionados. Deus, um exército de homens e mulheres que te servem com todo o coração, Deus. E assim, o teu reino possa se expandir neste lugar. E assim nós possamos viver a nossa vocação aqui, em nome de Jesus.